Henker que vive duas vezes, capítulo 57. Fim, 7. A nova classificação do tutorial deixou os jogadores estupefatos, porque havia um placar maluco bem diante de seus olhos. Já houve um jogador que coletou tanto karma no tutorial? A partir do momento em que Yeon-woo derrotou Fant e Viran e fez todos os outros jogadores se ajoelharem, o resultado já estava decidido. Um predador. Aos olhos dos jogadores, Yeon-woo não passava de uma fera insaciável. Mesmo que Yeon-woo não tirasse o cristal de ouro de Edora, o primeiro lugar ainda seria dele. Só então, o corpo de Yeon-woo começou a desaparecer. Ele estava usando chumbo para fugir. Espere. Edora tentou pegar Yeon-woo tardiamente, mas quando ela estendeu a mão, Yeon-woo já havia desaparecido de seu lugar. Ah! Não conseguindo pegar Yeon-woo, Edora soltou um gemido de arrependimento. E ela ficou horrorizada por um tempo. O choque que Yeon-woo lhe deu foi grande demais. A imagem de Yeon-woo permanecia em sua mente. Um sentimento indescritível tomou conta de sua mente. Esta foi a primeira vez que sofreram derrota desde que ingressaram no tutorial. Além disso, foi uma derrota completa. Sentindo-se derrotada, o corpo de Edora tremeu, mas ela logo murmurou para si mesma com o rosto levemente corado. Isso foi esplêndido. 00_05. 0 hora 0 minutos e 0 segundos _04. 0 hora 0 minutos e 0 segundos _00. Yeon-woo estava atualmente sentado em um lugar deserto, perdido em meditação. Ele estava lentamente se recuperando dos graves efeitos colaterais causados pelo uso de suas habilidades. E quando o cronômetro do tutorial chegou a 0, Yeon-woo abriu os olhos. O tutorial terminou. Todos os jogadores restantes serão teletransportados para a área de espera. Cuidado com o impacto. O palco ao redor de Yeon-woo e dos outros jogadores começou a tremer e desaparecer como se estivessem dentro de uma tela de televisão embaçada pelo barulho. E quando as coisas ficaram claras, eles estavam em um vasto espaço aberto junto com milhares de outros jogadores. Os jogadores que participaram desta rodada do tutorial. Alguns deles pareceram surpresos após serem convocados para um lugar cheio de outros jogadores. Mas assim que perceberam que o tutorial havia terminado, eles deram um suspiro de alívio. E quando perceberam que Yeon-woo estava entre eles, começaram a conversar em sussurros. É ele. Sim, esse é ele, o número 1 no ranking, o acumulador. Ouvi dizer que ele derrotou os irmãos da tribo de um chifre e o espadachim marcusiano. Isso é ridículo. Eu me pergunto quem ele é. O acumulador. Foi o nome que as pessoas começaram a chamar de Yeon-woo desde que os rumores sobre o que aconteceu na sessão G se espalharam entre os jogadores. Não se sabia nada sobre o nome ou a identidade do personagem, e de repente ele fez uma aparição espetacular. Tudo o que sabiam era que ele usava uma máscara branca e que conhecia Khan e Doyle. Mesmo isso só foi conhecido porque um jogador viu Yeon-woo agrupado com Khan e Doyle quando se dirigia para Hargans Lair. Então as pessoas ficaram muito curiosas sobre quem era Yeon-woo, mas ninguém teve coragem de abordar Yeon-woo e puxar conversa. A única coisa que podiam fazer era observá-lo de longe. E isso também era confortável para Yeon-woo, já que ninguém vinha incomodá-lo. Mesmo assim, Yeon-woo não estava acostumado a receber esse tipo de atenção. Talvez eu não devesse ter ido para a sessão G se não fosse, não teria recebido tanta atenção. Claro, era apenas uma figura de linguagem. Mesmo se ele tivesse que voltar no tempo, ele teria feito a mesma coisa. Porque ele precisava da recompensa oculta dada apenas ao primeiro colocado no tutorial. Chave, Zeus. Esta é a única maneira de conseguir isso. Yeon-woo tinha 2 lugares que deveria visitar assim que entrasse na torre. Uma delas era a casa do clã de Artia. E o outro foi Tesouro da Olympus. O lugar onde os deuses do passado guardavam suas relíquias sagradas. A chave de Zeus era uma das 12 chaves para abrir a porta do tesouro. Portanto, Yeon-woo teve que ser o primeiro a qualquer custo para adquirir a chave. Mas o problema era que se ele fosse o primeiro, era mais provável que outros jogadores na torre começassem a atrapalhá-lo. Já é tarde demais para continuar com a vingança secretamente. Se for assim, terei que usar Caim para esconder Yeon-woo, tanto quanto possível. E ele estava começando a pensar que talvez o caminho que ele trilharia no futuro não seria muito diferente daquele que Artia havia trilhado. Então ele teve que se acostumar com esse tipo de atenção, mesmo que não gostasse. Por falar nisso, Yeon-woo olhou ao redor. Khan e Doyle, eles realmente se foram? Eles disseram que iriam desistir, mas pensar que ele não poderia mais vê-los por perto, ele sentiu falta de algum sentido. Naquele momento, Young, foi realmente você. Um jovem apareceu entre os outros jogadores. Uma voz e um rosto muito familiares. Foi Yu. Yu. Yeon-woo arregalou os olhos de surpresa. Ele pensou que Yu havia desistido dessa rodada de tutoriais, assim como Khan e Doyle fizeram. Yu falou enquanto ofegava, como se tivesse corrido até lá, mas seu rosto exibia um sorriso brilhante. Ouvi dizer que um novo novato apareceu no tutorial, e quando disseram que ele estava usando máscara, pensei imediatamente em você. É, foi realmente você. Yeon-woo olhou para Yu. Ele não conseguia mais ver nenhuma preocupação ou rancor nos olhos de Yu.
O humor sombrio que Yu costumava carregar mudou completamente. Então, parece que você encontrou o Jardim Frija. Sim, encontrei-o escondido na sala de espera da seção bairro. Eu tive muita sorte. O Jardim Frija era na verdade uma das peças escondidas. Acontece que Yon-woo não se importou em encontrá-lo porque não significava muito para ele. No Jardim Frija foi possível fazer contrato com espíritos elementais. Na opinião de Yon-woo, Yu tinha uma qualidade excepcional como encantador. Então, se ele pudesse aprender feitiços elementares, com base em suas aptidões, ele seria capaz de alcançar um crescimento notável. E sua previsão parecia ter se provado correta. Yon-woo lançou olhos dracônicos e examinou Yu. Sob as complexas linhas entrelaçadas de falhas, havia apenas um espaço vazio abaixo. A pessoa à sua frente era Yu, mas também não era Yu. E você fez uma grande conquista. Por acaso você encontrou outra peça escondida? Era uma entidade de pensamento que Yu criou usando seu feitiço elemental. É semelhante. Conheci um ótimo professor. Um professor? Sim. Ah, você não precisa se preocupar comigo. Ele não é como Caen. Ele me ensinou muitas coisas. Yon-woo tinha uma vaga ideia de quem poderia ser seu professor. Se fosse ele certamente não deixaria um talento como Yu ser desperdiçado. Bem, eu pretendia que isso acontecesse. Yu agradeceu a Yon-woo com uma reverência. Então, eu queria vir aqui e agradecer antes de você sair do tutorial. Porque eu te devo muito, sabe? De qualquer forma, muito, muito obrigado. Foi tudo graças a você que consegui encontrar algo em que sou bom e até mesmo conhecer um ótimo professor. Quando Yon-woo olhou nos olhos de Yu, eles estavam cheios de determinação. E um dia, irei encontrar você na torre. Yon-woo acenou com a cabeça em silêncio. O rosto de Yu estava mais brilhante do que nunca. Asterisco pa asterisco. As falhas que compunham a entidade pensamento se dispersaram, desaparecendo no ar. E enquanto Yon-woo observava Yu partir, ele começou a ponderar. Talvez ele já estivesse mais envolvido com a torre do que pensava inicialmente. A torre é aquele tipo de lugar onde as leis da causalidade se entrelaçam e se prendem em torno da existência de si mesmo, como correntes. Mas, novamente, é isso que faz de alguém si mesmo. E talvez ser um Deus signifique libertar-se dessas correntes e do próprio ser de si mesmo. Por um momento, Yon-woo lembrou-se de uma ideia fragmentada que seu irmão havia deixado em seu diário, mas logo balançou a cabeça e apagou os pensamentos de sua mente. Enquanto estava no meio de seus pensamentos, um portal apareceu no ar. E pouco depois, uma figura familiar desceu do portal. Oh Ryo-ryu, fico muito emocionado por ter todos vocês de volta depois de um mês inteiro. Um goblin de pequena estatura vestindo um smoking e um monóculo curvou-se educadamente. Olá novamente, meus queridos jogadores. Eu, Ivolk, o guardião do tutorial, saúdo você com todo o amor do meu coração. Ivolk olhou para os jogadores enquanto endireitava as costas. Além do monóculo, seus olhos eram curvados. Obrigado a todos pelo seu trabalho duro. Ao contrário de outras rodadas do tutorial, muitos de vocês demonstraram inteligência e habilidades maravilhosas ao passar nos testes ao longo das 7 sessões. Sinceramente espero que você consiga continuar com um excelente trabalho mesmo depois de entrar na torre. Agora, então. Ivolk sorriu enquanto ajustava seu monóculo. Vamos verificar os resultados? Classificação do tutorial. 1. Desconhecido, 510.590 pontos. 2. Edora, 60.000 pontos. 3. Fante, 20.200 pontos. 4. Viran, 11.000 pontos. Yon-woo ouviu vários suspiros daqui e dali. Espere um segundo, são 500.000? Que porra é essa? Como isso é possível? Ouvi dizer que os jogadores de alto escalão da torre marcaram apenas 50 a 100.000 pontos quando estavam no tutorial. O que diabos aconteceu na seção G? A sala de espera começou a fervilhar de conversas enquanto os jogadores viam o quadro de classificação. Foi assim que o número foi chocante. Mas Yon-woo também ficou surpreso ao ver o quadro de classificação. Fante e Viran, eles devem ter saído para caçar depois que eu parti. Foi incrível como eles conseguiram acumular tantos pontos com o pouco tempo que tinham. Então Yon-woo sentiu uma presença forte olhando em sua direção, então ele se virou para olhar para aquele lado. Era Edora. Ela estava olhando diretamente para Yon-woo, segurando a espada com força nos braços. Quando Yon-woo encontrou os olhos de Edora, houve um momento de silêncio. Então Edora de repente abriu um leve sorriso. Ela abriu a boca e disse algo silenciosamente. Parabéns. Yon-woo estreitou os olhos porque não tinha ideia do que Edora estava pensando. Olhando para ela com olhos dracônicos, ela não estava mentindo. Ela estava realmente comemorando a vitória de Yon-woo. Mas por quê? Ele não conseguia pensar em nenhuma razão pela qual Edora pudesse ter uma impressão favorável em relação a si mesmo. Na verdade, seria hostilidade. Ele pensou que havia confundido outra pessoa com Edora. Mas quem estava olhando para ele com olhos brilhantes ao lado dela era definitivamente Fante. No entanto, os pensamentos de Yon-woo não continuaram por muito mais tempo. Ivolk se virou para Yon-woo enquanto colocava um sorriso agradável no rosto.
O Ryu ficou em primeiro lugar com 510.590 pontos. Esta é a maior pontuação obtida por um jogador não apenas nesta rodada, mas também na história do tutorial. Portanto, ele receberá recompensas de acordo com essa conquista. Felizmente, o nome de Yon-Woo foi coberto por algum tipo de ruído, tornando impossível reconhecer. Só então, uma mensagem apareceu na frente de Yon-Woo. Você registrará seu nome no Hall da Fama?